Boa tarde, gente. Bem-vindos a essa segunda parte da aula de sistema digestório. Agora nós vamos falar sobre as secreções, né? A aula anterior foi sobre a motilidade e agora vocês vão conhecer as secreções que são secretadas no sistema digestório. Bom, lembrando que a função primária do sistema digestório é fornecer nutrientes, água e eletrólitos para o organismo. Para chegar nessa função primária, o sistema digestório ele promove algumas atividades, ele desempenha algumas atividades para chegar nessa função. A atividade de motilidade vocês já conhecem, né? Porque a gente precisa propelir e misturar o alimento em todo o tubo digestório, então a motilidade é muito importante porque fornece isso, né? Porque mistura os alimentos com as secreções e propele o alimento no tubo digestório adiante, né? Para seguir o caminho de todo o sistema digestório. E é necessário que haja secreções, porque as secreções, temos nas secreções enzimas digestivas que vão fazer o papel da digestão em si, tem substâncias que vão alterar o pH e que são importantes ou para proteção ou para auxiliar na digestão, como o ácido clorídrico e o bicarbonato. Secretam substâncias que vão modular essas atividades, como os hormônios e substâncias que parácrinas ou autócrinas, né? Como a histamina, que vocês vão ver também. E secreção de muco, que é importante não só para auxiliar na mistura do alimento e no deslizamento do alimento pelo trato digestório, como também atua como um protetor da camada mucosa. Bom, então, dito isso, a gente tem alguns princípios gerais das secreções glandulares em si, né? Então, aqui a gente tem uma glândula, tá? Uma glândula geral, uma glândula genérica, e aqui nós temos as organelas dessa glândula, onde nós temos o núcleo, que tem a informação genética, né, das proteínas aqui, e aqui nós temos o retículo endoplasmático, e essas bolinhas em volta são os ribossomos. Normalmente glândulas são ricas em mitocôndrias porque elas precisam sintetizar as substâncias que vão secretar e precisam secretar. E isso necessita de grandes quantidades de energia. Então, por isso que tem grandes quantidades de mitocôndrias, porque as mitocôndrias vão fornecer o ATP necessário para toda essa atividade celular. Bom, o substrato para a produção da substância que vai ser secretada, como por exemplo, se essa célula secreta uma enzima, que é normalmente uma enzima é uma proteína, na maior parte das vezes é assim, né? Uma enzima é uma proteína. Então, para produzir a proteína, vai precisar de aminoácidos, que vão ser os bloquinhos, né, constitutivos das proteínas, vai precisar de glicose para gerar energia para a produção dessa proteína. Então, esse substrato e esses nutrientes necessários para a atividade dessa célula vão chegar por meio do sangue, né, da corrente sanguínea, os capilares que perfundem essas glândulas. E a proteína em si, ela é sintetizada no ribossomo. Então, a informação vem do núcleo, a partir dos RNAs mensageiros, e eles levam essa informação lá para o ribossomo, onde essa informação vai ser traduzida em proteína. Essa proteína, uma vez sintetizada nos ribossomos, tá? Que são as bolinhas roxas mais escuras, eles vão ser, depois que elas são sintetizadas, elas vão para o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, onde elas vão ser processadas.
Aqui pode ser acrescentado, por exemplo, carboidrato na sua estrutura, pode adicionar algum outro grupamento químico, tá? Ou alguma outra alteração na sua estrutura. E depois ela é armazenada em vesículas. E aí essas vesículas ficam armazenadas no citoplasma da célula para serem secretadas. E aí, né, aqui a gente tem os grânulos de zimogênio, porque normalmente, gente, as enzimas que são secretadas, elas são secretadas na forma inativa, que são os zimogênios. E aí, depois que tem uma clivagem da proteína, é que elas se transformam na forma ativa da enzima, tá? Bom, dado esse parênteses aí, esse adendo, uma vez que a proteína ela é sintetizada e armazenada na vesícula, elas ficam ali esperando o momento delas serem secretadas. Quando tiver um estímulo para secreção, esse estímulo pode ser um sinal neural, por exemplo, ou um sinal químico de algum hormônio, e aí a gente tem a secreção, a exocitose da vesícula contendo a substância que está sendo secretada, tá? Então, isso aqui é um princípio geral da secreção do tubo digestório. Bom, então, o que nós temos nas secreções, né? Nós podemos encontrar enzimas, hormônios, que são secretados pelo trato gastrointestinal e que regulam que podem regular várias funções, né, do trato digestório e da alimentação. O muco, que a gente vai ver também a importância dele, ácido clorídrico, bicarbonato, água e eletrólitos. Então, a água, ela é sintetizada não, ela é secretada como um meio para substâncias, tá? Então, as secreções gastrointestinais são essas substâncias acompanhadas de água e eletrólitos, tá? Então, água e eletrólitos são um meio para essas substâncias serem secretadas. Bom, para que haja o estímulo para a secreção, normalmente se dá por distensão da parede do tubo digestório, então distensão intestinal, por exemplo, estimulação tátil quando o alimento entra em contato com a mucosa, irritação química, então quando existe alguma irritação, isso pode ser um estímulo para determinadas secreções, como por exemplo, a mucosa do estômago está irritada por algum motivo e isso é um estímulo para aumentar a secreção de muco como uma forma de proteção contra o aumento dessa irritação, tá? Além disso, nós temos também a atuação do sistema nervoso entérico, né? Vocês já viram lá o plexo submucoso, estimula a secreção. O sistema nervoso autônomo, quando a gente fala de sistema nervoso parasimpático, a gente tem o estímulo de secreção. Então, quando a gente tem aumento do tônus parasimpático, né, aumento da atividade parasimpática, isso provoca aumento das secreções gastrointestinais. E quando a gente tem aumento do simpático, aí a gente tem aqui um duplo sentido de ação. Primeiramente, em loco, lá na glândula, o sistema nervoso simpático estimula a secreção diretamente na glândula. Entretanto, ele provoca vasoconstrição dos vasos que irrigam as glândulas. Tá? Então, o sistema nervoso simpático provoca vasoconstrição dos vasos que irrigam as glândulas. E aí, indiretamente, ele diminui a secreção, porque se você diminui a quantidade de sangue que vai para a glândula, você está diminuindo a quantidade de oxigênio, a quantidade de nutrientes e, consequentemente, vai alterar a atividade dessa glândula. Então, vai alterar a síntese das substâncias que ela secreta e também a secreção, consequentemente. Bom, então aí chegamos aqui na secreção de muco. O muco, ele é uma solução aquosa contendo eletrólitos e glicoproteínas.
As glicoproteínas que dão essa característica espessa e pegajosa do muco é a mucina. Então, secretam mucinas, que são glicoproteínas que dão esse aspecto de gel do muco. O muco, ele forma uma camada espessa na mucosa do trato gastrointestinal e serve como uma barreira física de proteção dessa mucosa e também serve como lubrificante. Então, vejam só. Aqui a gente tem o estômago, tá? O estômago secreta o suco gástrico contendo ácido clorídrico. Nesse suco gástrico, nós temos ácido clorídrico e também enzimas digestivas. Se não tivesse a camada de muco, as enzimas digestivas, né, aqui no estômago, principalmente enzimas que são proteolíticas, né, que degradam proteína, as enzimas elas não sabem qual que é a proteína da alimentação e qual que é a proteína do nosso corpo. Elas não distinguem. Então, se elas estiverem no lugar errado, ativadas ali, elas podem fazer uma autodigestão. Por isso que é importante essa barreira física do muco, porque protege contra a enzima digestiva e também protege contra esse pH aqui, ó, hostil, que é de aproximadamente 2. Esse pH extremamente baixo poderia lesionar a mucosa também se estivesse em contato direto com a mucosa. Então, mais uma vez, o muco protege, serve como essa barreira física contra o suco gástrico. Além disso, no muco são secretados também bicarbonato. Além da mucina, além da água, também é secretado bicarbonato. E ele auxilia, então ele serve como uma barreira química para neutralizar o ácido secretado, para impedir que isso lesione as células aqui da mucosa, as células superficiais da mucosa, tá? Então, além de uma barreira física, é uma barreira química porque contém bicarbonato na sua composição. Existem agentes que podem destruir o muco e aí podem gerar uma inflamação ou irritação na mucosa, como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, né, o AAS, e o álcool. Por isso que, por exemplo, pessoas que têm gastrite já têm uma inflamação, né, no estômago ali, causado por N fatores, tá? Tem vários fatores que podem causar gastrite, mas se a pessoa já tem a gastrite, né, já tem uma inflamação no estômago, não é interessante ela consumir substâncias que fazem ela perder essa barreira natural de proteção, porque se a gente diminui a camada de proteção do muco, mais exposta a camada mucosa vai estar e maior vai ser a probabilidade de ter uma inflamação ou aumentar a inflamação já pré-existente. Então, pessoas que têm gastrite nervosa ou gastrite ou está tratando gastrite por H. pylori, né, que é a bactéria comum que causa gastrite, não podem ficar consumindo direto esses anti-inflamatórios, né, como o AAS, e nem álcool. Pessoas que têm gastrite, a gente não recomenda álcool, porque piora. Não só álcool, também como tabaco, pode causar o aumento da irritação da mucosa. Aqui é a representação da mucina, né? Então, a gente tem... Ela é uma proteína, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, são vários aminoácidos aqui, e na cadeia linear da proteína, nós temos vários glicídios, carboidratos na composição, por isso que é denominado de glicoproteína, tá? Então, aqui é a estrutura química de uma mucina. Bom, as prostaglandinas, que são um composto endógeno que serve como sinal químico para diversas funções fisiológicas, podem atuar na produção do muco. Então, por exemplo, as prostaglandinas E, né, que é um tipo de prostaglandina, eles provocam a produção de muco e inibe a secreção ácida
tá? Então, quando a gente tem... quando alguém consome algum medicamento para diminuir a produção de prostaglandinas, isso altera, então isso acaba causando algum prejuízo ali no estômago, porque diminui a produção de muco e também aumenta a secreção ácida, porque diminui o fator de inibição. E aí, consequentemente, isso pode gerar algum desconforto gástrico, por isso que alguns medicamentos podem causar esses desconfortos gástricos, né? Então, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais que atuam nessa via, diminuindo a produção dessas prostaglandinas, podem gerar esse desconforto aí no estômago. Chegamos então aqui na secreção salivar, né? Então, a saliva ela é secretada pelas glândulas salivares. Nós temos as 3 glândulas principais, né? Que é a glândula parótida, deixa eu pegar o laser aqui, pronto. A glândula parótida, a submaxilar e a sublingual, e várias pequenas glândulas distribuídas na cavidade oral. Essas pequenas glândulas, elas secretam apenas secreção de muco, enquanto que as outras glândulas secretam mais completo a saliva na sua composição. Nós secretamos cerca de 800 a 1.500 ml de saliva por dia, então essas glândulas são responsáveis por essa quantidade aqui de saliva. Bom, quanto ao pH, a saliva ela tende a ser um pouquinho mais ácida, tá? De 6 a 7 pH, e contém eletrólitos como potássio, sódio, cloreto e bicarbonato. E quanto ao tipo de proteína que tem na composição da solução secretada, nós temos 2 tipos então de secreção, de acordo com a proteína, tá? Então, temos a secreção serosa e a secreção mucosa. A secreção serosa, ela faz parte de 15 a 20% do fluxo salivar basal, né, do total de saliva secretada, e ela normalmente é secretada pela parótida. A diferença dela para outra secreção é que a gente tem na presença da secreção serosa a enzima alfa-amilase. A alfa-amilase ou pitialina tem esses 2 nomes, tá? Alfa-amilase ou pitialina, ou amilase salivar. A amilase salivar, ela inicia o processo de digestão química do amido, tá? Então, o amido começa a ser digerido lá na boca pela alfa-amilase salivar. E a outra secreção, ela ao invés de ter a enzima digestiva, tem mucina, né? Que é o muco, faz parte ali do muco. A secreção mucosa é a maior parte da secreção basal de saliva, né? Tendo a proporção de 70%. E a sublingual é a principal glândula que secreta esse tipo de secreção. A submaxilar, ela secreta uma secreção mista de secreção serosa e secreção mucosa. Bom, aqui nós temos a representação, né, de uma glândula salivar, onde nós temos, né, os ácinos, que é a estrutura da glândula exócrina, né? Nós temos os ductos intercalares, que são onde as células acinares secretam a substância, e aí eles vão desembocar em ductos estriados, ductos intralobares, ductos extralobares e ductos externos, vendo onde nós temos, né, os ductos onde vai desembocar a secreção ali dos ácinos. E aí nós temos ácinos que podem ser ácinos seroso,
como a gente está vendo aqui, que secreta secreção serosa, e o ácido mucoso, que na verdade, né, o muco é mais, ele pode ser secretado também pelas células dos túbulos, né, dos ductos. E aí, então, a gente tem aqui as células acinárias que secretam essa substância e desembocam nos ductos, até chegar nos ductos principais para ser secretado ali na cavidade oral. Bom, então aqui, gente, nós temos que a secreção salivar, ela é dada em duas etapas. Primeiramente, nós temos a secreção primária, que secreta, né, as proteínas, né, mucina e pitialina, e um líquido muito próximo ao líquido extracelular, né, em questão de composição iônica, né, sódio, cloreto, potássio. E conforme essa solução que foi secretada nos ácidos vai percorrendo os ductos, vai havendo alteração na composição dessa saliva, dessa solução. Porque no ducto estriado nós temos reabsorção ativa de sódio, e com a reabsorção ativa de sódio nós temos também a secreção ativa de potássio. Tá? Então, é um mecanismo acoplado de reabsorção de sódio e secreção de potássio. Entretanto, o sódio ele é mais reabsorvido do que o potássio é secretado. Então, nós temos um gradiente eletroquímico a favor da reabsorção do cloreto. Então, temos reabsorção passiva de cloreto também e secreção de bicarbonato. No final, nós temos uma saliva que tem uma menor concentração de sódio e menor concentração de cloreto e maior concentração de potássio comparado ao líquido extracelular. Quando a gente tem, por exemplo, aumento do fluxo salivar e que a saliva passa menos tempo em contato com esse epitélio do ducto estriado, então nós temos menor alteração dessa secreção primária, e aí a saliva ela fica com uma concentração iônica muito parecida. Tá? Então, quando a gente tem aumento do fluxo salivar, e aí a saliva aumenta muito, né, de volume, e aí passa mais rápido nesse ducto, então a gente tem uma alteração menor na secreção da saliva, na concentração iônica, né? Então, o aumento da produção de saliva faz com que esta flua muito rapidamente pelos ductos, não havendo modificação da composição iônica. Bom, a saliva, por ela ter diversos componentes na sua composição, ela tem diversas funções além da digestão, né? Então, nós vimos que ela tem enzima digestiva que vai iniciar, né, a digestão dos carboidratos, mas também ela lava a boca de bactérias patogênicas e resíduos alimentares, porque ela é uma solução aquosa, então ela auxilia na lavagem da boca de bactérias residentes e patogênicas ali que podem gerar alguma infecção local, e também dos resíduos alimentares após uma refeição. Na saliva, nós temos também secreção de lisozima e ticionato. A lisozima, ela é um agente bactericida, o ticionato também. E a lisozima é uma enzima que auxilia na lise da membrana bacteriana. E aí, auxilia o ticionato a entrar dentro da célula, causando a morte bacteriana. Tem também lactoferrina, que é um agente bacteriostático. Agente bacteriostático são agentes que causam a estagnação no crescimento bacteriano, então impede que a bactéria se desenvolva, né, que desenvolva o aumento e a divisão celular daquela bactéria. Também tem proteína ligadora de imunoglobulina A, tá, que é
um fator importante para proteção contra vírus e bactérias. Também tem fator de crescimento epidérmico que facilita a renovação tecidual ali da cavidade oral. Ela atua como um lubrificante, então quando o alimento entra em contato com a cavidade oral, a saliva atua ali como um lubrificante, auxiliando na produção do bolo alimentar e a modificação do bolo alimentar. Vocês já tentaram comer uma colher de farinha pura? É difícil, né? Imagine se não tivesse, então, o auxílio da saliva. Qualquer alimento que nós consumíssemos seria difícil, porque não teria esse papel lubrificante da saliva. A saliva também, ela auxilia no papel de degustação dos alimentos, na saborização. Por quê? A saliva, ela torna solúvel, né? Ela torna solúvel o alimento e, ao dissolver o alimento, isso facilita com que os agentes químicos ali que estimulam os botões gustativos, eles entram em contato com maior facilidade, né, com esses botões, auxiliando na gustação. Também, então, inicia a digestão de carboidratos e lipídios. Existe uma pequena quantidade de lipase, tá? Uma enzima que digere lipídios, mas é uma pequena quantidade mesmo. E a ptialina, né, que produz ali, que inicia a digestão de carboidratos. A secreção de saliva, ela é estimulada por núcleos salivares que ficam lá no tronco encefálico, no tronco cerebral, bem na região entre a união do bulbo com a ponte. E de lá saem os nervos que vão inervar essas glândulas salivares e a língua, né, que tem também as pequenas glândulas. Então, o nervo glossofaríngeo, o nervo facial, entre outros, que vão estimular a secreção glandular. Então, aqui nessa imagem, a gente tem aqui os fatores endógenos e exógenos da salivação que vão atuar nesses núcleos salivatórios lá no tronco cerebral. Então, a visão, olfato, estímulos psíquicos e estímulos diversos vão ativar os núcleos salivatórios que vão atuar na ativação do sistema nervoso parasimpático. E aí, o sistema parasimpático, né, a partir do nervo glossofaríngeo e do nervo facial, a gente tem o estímulo da secreção a partir da liberação desses neurotransmissores. Coisas que podem causar inibição dos núcleos salivatórios são medo, sono e desidratação. Por isso que normalmente quando a gente está assustado ou com medo, né, nervoso, ansioso, a gente tem muita sede ou sente a boca seca devido à inibição desses núcleos salivatórios. Existe fator endógeno também, que seria desencadeado pelos receptores sensoriais lá da mucosa oral, como pressoreceptores e quimiorreceptores orais, que vão detectar substâncias químicas dos alimentos, como substâncias de sabor azedo, né, que aumentam bastante a salivação, ou o estímulo tátil do alimento, né, que vai estimular aqui a ativação de pressoreceptores. O sistema nervoso simpático vai atuar de forma indireta, inibindo a secreção por vasoconstrição ali dos vasos sanguíneos que perfundem as glândulas. Chegamos às secreções gástricas, e essa aqui, na minha opinião, é uma das mais legais e mais complexas também, porque existem várias substâncias que são secretadas pelo estômago e uma interfere ou uma influencia na outra, uma regula a outra. Então, nós temos dois tipos de glândulas gástricas,
que são as glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas. As glândulas oxínticas, elas se encontram no corpo e no fundo do estômago e são responsáveis por secretar ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e muco, enquanto que as células pilóricas estão encontradas na região antral e secretam muco e gastrina. O pepsinogênio é a forma inativa da pepsina, que é uma enzima que digere proteínas, enquanto que o fator intrínseco ele é essencial para a absorção de vitamina B12, conforme nós vamos discutir mais para frente. Bom, então aqui nessa imagem a gente tem as glândulas gástricas, ou nessas invaginações, e aí são vários tipos de células que compõem essas glândulas e cada célula é responsável por secretar algo diferente. Então, por exemplo, nós temos a célula mucosa do colo que secreta muco e bicarbonato. Tá? Então, o muco, como a gente já discutiu, ele auxilia na proteção contra as escoriações da mucosa. Então, é uma barreira física que existe entre o lúmen e o epitélio. E o bicarbonato é uma barreira química que tampona o ácido que é secretado pelo estômago e impede que esse ácido lesione a mucosa. Nós temos também as células parietais, que elas secretam o ácido clorídrico e o fator intrínseco. O ácido clorídrico ele é importante para ativar o pepsinogênio, também auxilia na proteção, porque como o ácido clorídrico está em grandes concentrações no estômago, o pH é extremamente baixo e faz com que o ambiente gástrico seja extremamente hostil para a sobrevivência de bactérias. Então, é uma forma de proteção contra a invasão de bactérias. Além disso, o ácido clorídrico é importante para a desnaturação das proteínas da dieta, para auxiliar na ação da pepsina, para auxiliar a digestão pela pepsina. Então, o ácido clorídrico quebra os pontes de hidrogênio, desnatura a proteína e auxilia ali o processo de digestão da pepsina, além de propriamente ativar a pepsina. O fator intrínseco, como eu falei para vocês, é importante para a absorção de vitamina D, porque com o fator, a vitamina D se associa com o fator intrínseco e dessa forma ela é reconhecida pelo enterócito para ser absorvida. Sem o fator intrínseco ela não é reconhecida e não é absorvida. Bom, nós temos também células semelhantes a enterocromafins que secretam a histamina. Pessoal, tive que interromper aqui a gravação porque tinha uma pessoa gritando, a vizinha. Ai, ósseos do EAD, né? Bom, estava que era nas células enterocromafins, né? Semelhantes a enterocromafins. Então, essas células, elas secretam a histamina e ela atua como um fator parácrino no estômago e ela estimula a secreção de ácido gástrico, tá? De ácido clorídrico. Nós temos as células principais que secretam enzimas, como o pepsinogênio, né? Então, ela secreta na forma inativa o pepsinogênio, e quando tem ácido clorídrico secretado, o pepsinogênio ele é ativado em pepsina, e aí digere as proteínas. Tem também a liberação de lipase gástrica, que inicia ali a digestão das gorduras. Bom, nós temos também as células D, que secretam somatostatina, e esse aqui é um hormônio que atua como um feedback negativo, ou seja, ele inibe a secreção de ácido gástrico. Então, quando aumenta a secreção de ácido clorídrico e aumenta o pH, isso é um estímulo para a secreção da somatostatina, para ela controlar a secreção de ácido gástrico, tá? Então, é um fator ali de feedback negativo.
E as células G secretam gastrina, que também é um hormônio que, entretanto, estimula ácido gástrico. Então, a gastrina estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais, enquanto que a somatostatina inibe a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. Nós temos também células progenitoras, que são células que estão ali para se diferenciar, para substituir as células que vão morrendo ao longo do tempo, né? Então, a mucosa gástrica, como ela está nesse ambiente mais hostil, ela sofre diariamente escoriações. Então, ela precisa ser renovada, né? Precisa ter uma taxa de renovação alta. Não só o estômago, como também o intestino, né? E outras regiões do trato digestório. Então, precisa haver essas células progenitoras que vão sempre repor essas células que estão sempre morrendo, tá? Então, tem essas células progenitoras. Temos também células A que secretam a grelina, que é um hormônio que atua no controle da ingestão alimentar. Ele é considerado um hormônio orexígeno, ou seja, é um hormônio que provoca a sensação de fome, então aumenta a fome. A grelina atua lá no núcleo arqueado do hipotálamo. Tá? O hipotálamo é uma região que fica lá no cérebro e ele é responsável por controlar diversas funções do organismo, como temperatura, o peso corporal, fome, saciedade, tá? Então diversas outras variáveis são controladas pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo também controla fome e saciedade. Então, a grelina é um dos hormônios que atuam no hipotálamo, lá no núcleo arqueado, onde nós temos neurônios que são denominados de peptídeo relacionado ao AGOT, que é o AGPR, e o neuropeptídeo Y. Esses neurônios secretam esses neurotransmissores que eles têm os nomes, e esses neurotransmissores atuam nos centros de fome e saciedade. Então, eles vão ativar a fome e inativar a saciedade. E aí a gente tem o aumento da fome. Então, a grelina é um hormônio orexígeno que provoca o aumento da sensação de fome. Além disso, a grelina pode atuar na produção de ácido clorídrico por estimular o nervo vago. E aí, estimulando o nervo vago, a gente tem aumento da acetilcolina, que vai ativar a célula parietal. Então, a gente sabe que a célula parietal responde à acetilcolina e aumentando a secreção de ácido clorídrico. Então, com o estímulo do nervo vago, a gente tem aumento da produção pela célula parietal. E também, a grelina aumenta a atividade da histidina descarboxilase, que é uma enzima que sintetiza a histamina. E a histamina é um agente parácrino que atua na estimulação da secreção do ácido gástrico. Então, a grelina atua dessa forma indireta, aumentando também a secreção gástrica. Existem umas células mais raras aqui no estômago, que são as células enterocromafins, diferentes das células semelhantes a enterocromafins que secretam histamina, tá? Essas células secretam serotonina. Elas respondem, né, são quimiorreceptores ou mecanorreceptores que secretam serotonina. E a serotonina no estômago, no trato gastrointestinal, regula peristaltismo, secreção, fluxo sanguíneo e percepção de dor e náuseas, além de atuar como um neurotransmissor lá no sistema nervoso central, né? Bom, aqui a gente tem a imagem da secreção de ácido clorídrico na célula parietal. Então, como que funciona? Nós temos dentro da célula parietal a expressão daquela enzima que vocês já estão cansados de conhecer, que é a anidrase carbônica. Então, vamos relembrar o que ela faz. A anidrase carbônica, ela promove a produção de bicarbonato a partir
do dióxido de carbono e da água. Então, a gente tem aqui, ó, a água que se dissocia em base em hidrogênio, né? Então, a base, a hidroxila, é juntada aqui, né, com dióxido de carbono e forma o bicarbonato, enquanto que a gente tem a liberação do hidrogênio, né, do próton H+ livre. O bicarbonato, ele é transportado na membrana basolateral por um cotransporte, né, um antiporte com cloreto. E aí ela é lançada na corrente sanguínea. E o cloreto entra para dentro da célula e é vazado aqui por um canal de vazamento, tá? Por um canal de cloreto e ele sai para o lúmen gástrico. Já o H+, ele é bombeado, porque aqui, vamos pensar aqui no lúmen, como sempre é secretado ácido clorídrico, o H+ está sempre em altas concentrações no lúmen. Então, é preciso haver um transporte ativo, né? Então, esse transporte ativo é por uma bomba H+ potássio. O H+ ele é bombeado para fora, enquanto que o potássio é bombeado para dentro da célula e ele sai da célula por um canal de vazamento de potássio, tá? Para sempre manter a quantidade de potássio aqui, para manter as concentrações de potássio. Bom, então a gente precisa gastar grandes quantidades de ATP para bombear o H+ para ter essa secreção de ácido clorídrico. Então a gente teve o H+ bombeado, o cloreto também passou para o lúmen, e aí nós temos aqui a formação do ácido clorídrico no lúmen do estômago. Como eu falei para vocês, a gente precisa gastar grandes quantidades de ATP, então demanda energia a produção de ácido clorídrico. Então, cerca de 1.500 calorias são gastas para secretar 1 litro de ácido gástrico, de ácido clorídrico. Tá? Então, a gente gasta bastante energia para fazer, né, para produzir esse ácido clorídrico no estômago. Como o bicarbonato é lançado na corrente sanguínea durante a produção do ácido gástrico, o sangue venoso aqui que irriga, né, o sangue venoso que sai do estômago tende a ser mais alcalino do que o sangue arterial, porque ele está recebendo bicarbonato, tá? Claro que depois esse sangue vai ser tamponado pelo H+ durante a secreção de bicarbonato em outras regiões, mas vocês vão entender mais pra frente, tá? Mas aqui o sangue venoso do estômago, ele tende a ser mais alcalino devido a esse lançamento de bicarbonato durante a produção de ácido clorídrico. Bom, a célula parietal, ela possui canalículos, como vocês estão vendo aqui. Quando ela está ativa, quando tem um estímulo ali para secreção de ácido clorídrico, esses canalículos se projetam para o lúmen e secretam o ácido clorídrico por esse canalículo, tá? E aí quando a célula está em repouso, esses canalículos estão guardadinhos em repouso também. E aí, a não ser que a partir do momento que tenha um estímulo, seja ele gastrina, histamina ou acetilcolina, quando tiver esse estímulo, os canalículos são projetados e aí a gente tem a secreção do ácido. Vejam só que essa célula também tem grandes quantidades de mitocôndrias, que é para promover, para fornecer ATP para o bombeamento do H+, né, para a produção de ácido clorídrico. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a célula parietal em repouso, com os canalículos todos guardados no citoplasma, e a célula parietal é estimulada. Então, chegou aqui um estímulo, ligou no receptor e ativou o modo ON dessa célula parietal. E aí, ó, olha os canalículos todos voltados para o lúmen para secretar o ácido clorídrico. Então, essa aqui é uma forma ativa da célula. Agora, quanto aos estímulos para secreção, nós temos os estímulos sensoriais locais, né, que acontecem ali na mucosa gástrica, como, por exemplo, a distensão da parede do estômago,
ou a presença de peptídeos e aminoácidos que vão iniciar esses reflexos curtos que a gente já viu, né? Onde nós temos a entrada sensorial a partir de receptores sensoriais na mucosa. Lá no plexo submucoso é integrado e neurônios entéricos são estimulados são estimulados a estimularem as células efetoras, que vão causar a secreção, né, ou a motilidade. Além disso, nós temos o reflexo longo, onde pode haver entrada sensorial, que pode levar lá para o sistema nervoso central e voltar pelos neurônios parasimpáticos, ou ainda ser algum reflexo cefálico, né, a partir de entradas sensoriais dos órgãos sensoriais, né, visão, olfato, memória também pode gerar isso, né? E aí nós temos então a eferência dos neurônios parasimpáticos estimulando a secreção e motilidade. E aí, aqui a gente tem toda a via de ativação da secreção gástrica, é bem legal, olha só. A gente tem o bolo alimentar, que foi, né, o alimento foi mastigado na boca, virou bolo alimentar junto com a saliva ali, foi deglutido, passou pelo esôfago e chega no estômago. No estômago, já tem ali, né, o início da produção de ácido clorídrico, que vai liberar aos poucos alguns aminoácidos e peptídeos. Eles vão então atuar como um estímulo, né, que vai ser percebido pelos neurônios sensoriais, que vão estimular as células G a secretarem gastrina. A gastrina, por sua vez, ela vai cair na corrente sanguínea e vai atuar na célula parietal, ativando a secreção de mais ácido clorídrico, e também vai atuar nas células enterocromafins-like, né, que são as células semelhantes a enterocromafins, que secreta a histamina. Então, a gastrina, além de estimular diretamente a célula parietal, ela também estimula a secreção de histamina, que vai ativar a célula parietal a secretar ácido clorídrico. Então, a gastrina atua de duas formas, atuando diretamente na célula parietal e de forma indireta, atuando no aumento da secreção de histamina. E a histamina é um fator local parácrino que ativa a célula parietal, tá? Além disso, né, quando a gente tem o ácido clorídrico secretado, o próprio H+, né, o próprio ácido pH, estimula neurônios sensoriais que vão ativar a célula parietal, estimulando a secreção de pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é a forma inativa da pepsina, que na presença de H+, é clivado em pepsina, que é a forma ativa. E a pepsina, então, vai atuar nas proteínas da dieta, promovendo a digestão das proteínas. Conforme a gente vai tendo aumento do H+, né, aumento do ácido clorídrico no lúmen, isso vai atuar de forma a ativar as células D a secretarem somatostatina. E a somatostatina, ela vai atuar inibindo a célula G, que secreta gastrina, inibindo a célula parietal e inibindo a célula enterocromafin-like, ou seja, vai inibir a secreção total de ácido clorídrico. Então, ele é um fator ali de feedback negativo. Aqui nós temos também o estímulo via nervo vago, que vai também ativar, né, que pode ativar as células que vão culminar na secreção de ácido clorídrico, tá? Então,
por vias aqui de reflexos longos também ocorre essa ativação. Então nós temos reflexo curto que ativa a secreção de gastrina e ela, por sua vez, vai ativar a secreção parietal e a secreção de histamina. E com a secreção de ácido clorídrico, nós temos a secreção pela célula principal de pepsinogênio e também do fator intrínseco, né? A gente não pode esquecer do fator intrínseco. Bom, existem outros fatores também, né, que podem gerar o estímulo para a secreção gástrica. Então, nós temos, além dos peptídeos e aminoácidos, nós temos o cálcio, que pode aumentar a secreção gástrica. Então, por isso que, por exemplo, a gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem os antigos, né, os nossos avós, assim, pessoas mais antigas, costumam falar pra gente tomar leite quando tem gastrite ou quando tem algum desconforto de estômago, porque o leite melhora, né? Entretanto, o leite ele pode causar um certo conforto logo de início quando a gente consome, devido ao seu pH, e aí pode gerar um certo conforto. Entretanto, a longo prazo, não a longo prazo, mas se consumido em grande quantidade, os produtos lácteos podem fazer um efeito rebote e causar uma piora do desconforto gástrico. Por quê? Porque leite e derivados contêm grandes quantidades de cálcio, e o cálcio é um estímulo químico para a secreção gástrica. Então, acaba que se a gente consome o leite nesse intuito de causar um conforto, dependendo da quantidade de leite ou de derivado do leite que é consumido, isso pode causar o contrário e causar um certo desconforto devido ao aumento da secreção gástrica. O café, né? O café eu acho que já é mais comum de se saber que provoca desconforto gástrico, porque a cafeína é um estimulante, ela estimula a secreção gástrica. Então, pessoas que têm gastrite ou algum outro problema de estômago devem evitar cafeína, né? Gastrite, refluxo. E bebidas alcoólicas também, em geral, vinho, cerveja, que podem estimular a secreção gástrica. E também lembrando que o álcool, ele é um agente agressor do muco, tá? Diminui a quantidade de muco produzido. Então, isso também, além de aumentar a secreção gástrica, diminui a proteção da mucosa. A célula parietal, ela responde à histamina por receptores do tipo H2, e responde à gastrina por receptores do tipo CCK2 e a acetilcolina pelo receptor muscarínico 3. Então, esses sinais químicos ligam-se nos seus receptores lá na célula parietal, desencadeando o estímulo para secreção do ácido clorídrico. Então, aqui a gente tem uma célula parietal
Essa imagem parece assustar um pouco de primeira, né, quando a gente olha assim e vê esse monte de informação. Mas é bem legal porque demonstra pra gente como que acontece esse estímulo. Então, vejam só. Aqui nós temos o receptor para gastrina, tá? O CCK2, o receptor para acetilcolina, o receptor para histamina. Aqui, cadê? Tinha o da somatostatina, mas acho que não. Eu achei que tivesse, mas não tem não. E aqui, ó, nós temos a bomba H de prótons, né? A bomba de prótons H+. Bom, gente, quando a gastrina se liga no receptor CCK, isso faz com que ative a fosfolipase C. Então, é uma proteína, um receptor acoplado à proteína G que ativa a fosfolipase C. A fosfolipase C, vocês lembram, eu espero que sim, né? Que ela cliva fosfolipídios de membrana e gera produção de IP3 e DAG, né? O IP3 ele vai atuar lá no retículo sarcoplasmático, promovendo a abertura de canais de cálcio e liberando cálcio na célula. O cálcio vai atuar como um segundo mensageiro, ativando a via para a secreção do ácido clorídrico. O receptor muscarínico aqui no M3 também ativa a fosfolipase C. E o receptor histamínico ativa a adenilato ciclase, atuando aqui na via do segundo mensageiro do AMP cíclico, né? Então, a partir desses receptores, a gente tem ativação da secreção do ácido clorídrico, porque aumenta, né, a atividade aqui da bomba de prótons H+. É interessante pensar que existem situações em que é necessário reduzir a produção de ácido clorídrico para manter a mucosa saudável. Por exemplo, durante tratamento para gastrite, em que a gente tem uma lesão ali, uma inflamação na mucosa, é preciso diminuir a quantidade de ácido produzido para diminuir os riscos de aumentar a inflamação. Então, o omeprazol, por exemplo, é um fármaco utilizado nessas situações ou em situações em que precisa diminuir a secreção gástrica. Por quê? Ele é um fármaco que inibe a bomba de prótons H+. Inibindo a bomba de prótons H+, a gente não tem o bombeamento de H+ para o lúmen e, consequentemente, não temos a produção de ácido clorídrico. Então, aqui a gente tem outra bomba H+, né, aqui também. E aí o feedback negativo é a somatostatina que inibe a secreção de gastrina, né? Então, a somatostatina, ela atua lá na célula G, diminuindo a secreção de gastrina. Sem a gastrina, nós não teríamos ativação pela gastrina e nem ativação pela histamina, né? Porque a gastrina atua também ativando a secreção de histamina. Quando a gente tem inibição pelo omeprazol da secreção gástrica, a gente não vai ter o estímulo para a secreção da somatostatina, tá? Porque a somatostatina ela é secretada quando a gente tem um aumento de H+ lá no lumen gástrico. Então, sem esse estímulo, a gente não tem a secreção de somatostatina. E aí, o que acontece? A gente tem um quadro quando a pessoa consome de forma crônica o omeprazol, a gente pode ter um quadro que é denominado de hipergastrinemia. Por quê? Porque com o omeprazol ali na corrente sanguínea, a gente não vai ter a ativação da bomba H+, né, da bomba de prótons. Sem a bomba de prótons, a gente não tem secreção de ácido clorídrico. Sem ácido clorídrico, a gente não tem a secreção de somatostatina, que inibe a secreção de gastrina. Então, a gastrina, ela vai ser sempre estimulada, porque ela está recebendo o estímulo para a secreção
e sem o estímulo para o seu feedback negativo. Então, ela sempre vai secretar. Quando a pessoa para de tomar o omeprazol, ela vai estar nesse quadro de hipergastrinemia. Então, vai ter um efeito rebote ali, com a hipergastrinemia, o aumento da secreção de histamina e aumento da secreção de ácido clorídrico, e pode causar um desconforto grande nessa pessoa se ela para de tomar do nada, tá? Então, o omeprazol é um medicamento que deve ser tomado sob prescrição médica e deve ser feito todo o protocolo certinho de início, de uso, dosagem e como parar, tá? Para não causar, não ter esse risco de ter esse efeito rebote. Pessoal, a secreção gástrica, ela pode ser estudada em fases. Nós temos a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. A fase cefálica é a fase em que o estímulo ainda é um estímulo sensorial, daquele dos reflexos cefálicos, né? Então, quando a gente olha o alimento, quando a gente sente o sabor não, quando a gente sente o cheiro do alimento, quando a gente está pensando no alimento, né, ou quando a gente lembra daquele alimento, inicia-se o reflexo cefálico para aumentar a secreção gástrica, tá? Então, nós temos aqui o estímulo pela fase cefálica via vagal, estimulando, né, a partir da acetilcolina, a secreção de ácido clorídrico e início ali das secreções gástricas. Essa fase cefálica corresponde a 30% do total de secreção gástrica. E aí, depois que a gente consumiu o alimento chega no estômago, aí nós temos a fase gástrica. Então, são estímulos locais que vão estimular a secreção gástrica. Então, a presença do alimento, né, o estiramento da parede do estômago, a presença de produtos, de substâncias químicas como peptídeos, aminoácidos, aqueles outros estímulos que a gente já falou, né, cálcio, cafeína, estimulam de maneira local ali a secreção. De que forma, né? Reflexos nervosos locais ali pelo sistema nervoso entérico, reflexos vagais, né? Então é percebido pelos neurônios sensoriais, são levados, né, pelas fibras aferentes e devolvidos por fibras parasimpáticas. E a estimulação gastrina-histamina, tá? Então, a gastrina é liberada pelos reflexos do plexo submucoso, pelo reflexo parasimpático, reflexos vagais, né, quer dizer, e a gastrina estimula a histamina, e a histamina, juntamente com a gastrina, estimula a secreção do ácido clorídrico, e ele, por sua vez, estimula a secreção de pepsinogênio. Tá? Então, essa fase gástrica corresponde a 60% do total da secreção gástrica. E aí, depois que parte do alimento é levada para o duodeno, é liberada para o duodeno, aí nós temos a fase intestinal, onde a presença do alimento no duodeno faz com que sejam secretadas substâncias que vão atuar no estômago, controlando a secreção gástrica. A primeira fase intestinal estimula ainda a secreção gástrica. É uma primeira parte, né, bem pouco, cerca de 10% da secreção gástrica é estimulada nessa fase. E aí nós temos secreção de hormônios ainda, como por exemplo a gastrina e também a secretina, que é secretada no duodeno e estimula a secreção gástrica. Além disso, tem mecanismos nervosos, né, reflexos enterogástricos, que é percebido no intestino e a resposta é dada no estômago, onde tem aumento da secreção. Logo depois, a gente tem a segunda fase intestinal, que é paradoxa, né? Ela é o contrário, ela faz a inibição não só da secreção, como também da motilidade
gástrica, que é daquela questão que eu falei para vocês. O intestino envia sinais para o estômago para pedir para ele dar uma reduzida ali na atividade, porque o intestino precisa ter tempo para digerir e absorver aquele conteúdo que está ali para não sobrecarregá-lo, tá? Então a gente tem essas duas fases intestinais. A primeira é de aumento da secreção gástrica e a outra, a segunda parte, inibe a secreção gástrica. Então, a fase cefálica, né, ela origina-se do córtex cerebral e centros de apetite na amígdala e hipotálamo e são transmitidos pelos núcleos motores dorsais dos vagos e do nervo vago, que estimula aqui a secreção gástrica, né, na fase cefálica. Na inibição da fase intestinal, né, nós temos hormônios secretina, somatostatina, o GIP, o peptídeo intestinal vasoativo, reflexos enterogástricos, né, que são a partir, pode ser do sistema nervoso entérico e nervos extrínsecos, simpáticos e parasimpáticos, a partir da distensão, da presença de ácido, produtos da digestão proteica. Gente, como eu falei para vocês, a gastrite é uma inflamação da mucosa. E, se não tratada de forma correta, ela pode evoluir a úlcera. Úlcera são fissuras que são causadas ali na mucosa, machucados, buracos que são abertos na mucosa do estômago. E as úlceras podem levar até pequenas hemorragias se elas perfurarem mais camadas e chegarem ali aos vasos sanguíneos. Essa gastrite ou úlcera, elas podem ser desencadeadas quando a gente tem uma alteração nos fatores agressores da mucosa com os fatores protetores. Então, se a gente tem aumento dos fatores agressores, isso pode causar uma lesão, uma gastrite. E se a gente tem uma redução dos fatores protetores, isso também pode causar injúria na mucosa. Então, fatores agressores que podem causar agressão, né? Então, nós temos secreção ácida em excesso, como, por exemplo, quando a gente consome muita bebida alcoólica, por exemplo, pode causar, né, aumento da secreção ácida. Pepsina, aumento da secreção digestiva, né, a pepsina, aumento de radicais livres, que são as espécies reativas de oxigênio, né, EROS. Os EROS podem causar agressão na mucosa. E a infecção por H. pylori, que é a principal causa de gastrite que a gente encontra atualmente, tá? H. pylori, que é a Helicobacter pylori, é uma bactéria que sobrevive no estômago e ela gera inflamação ali na mucosa gástrica. Os fatores protetores vocês já conhecem, né? A gente tem o muco, o bicarbonato, que são barreiras ali físicas e químicas. Enzimas antioxidantes, então se a gente sabe que as espécies reativas de oxigênio são fatores agressores, enzimas antioxidantes vão atuar na redução dessas espécies reativas ao oxigênio. E as prostaglandinas, né, que atuam ali na redução da secreção gástrica e no aumento da produção de muco. Bom, então aqui é só para vocês terem uma noção sobre H. pylori. É muito comum, talvez alguém de vocês já possam ter gastrite por infecção pela H. pylori. Então, como que acontece? Essa bactéria, ela é uma bactéria gram-negativa. Vocês vão aprender o que é isso em microbiologia, tá? Não vou me atentar muito nesses detalhes. A forma de transmissão mais comum é o consumo de água contaminada por fezes, então por fecal oral, né, a contaminação, via de transmissão fecal oral.
E aí, como que essa bendita bactéria consegue sobreviver nesse ambiente tão hostil que é o estômago, né? O pH é extremamente baixo. E bactérias, gente, elas não gostam de pH muito baixo, não. Elas gostam ali de um pH mais ameno, né? Então, como que elas sobrevivem nesse pH tão hostil? Bom, primeiramente, ela possui como que ela atravessa o muco, né? Que é uma camada bem espessa de muco. Então, primeiramente, ela possui lipases e proteases na sua membrana que promove a degradação do muco e facilita sua movimentação pelo muco e aderência nas células da mucosa gástrica. E já começa por aí, né? Ela atravessa o muco porque ela consegue degradar o muco. Além disso, ela possui uma enzima que é a urease. A urease, ela degrada a ureia, transformando em amônia. E a amônia, gente, ela pode captar os íons H+ do meio, transformando-se em íon amônio. E aí, captando os H+, ela consegue aumentar o pH no seu entorno. E aí ela consegue sobreviver ali naquele local. E aí ela fica aderida na mucosa, só causando inflamação ali, inflamação na onde ela está aderida. Tá? Então, dessa forma ela consegue sobreviver e causar uma gastrite. A única forma que tem para tratar a H. pylori é antibiótico, né? Então, o tratamento para gastrite com H. pylori, o principal é o antibiótico. E aí, claro que o médico entra também com o omeprazol para proteção da mucosa, né? Aí a nutricionista vem com uma alimentação que não gere tanta inflamação, tanta irritação na mucosa, né? Então, uma dieta mais protetora, a fim de, enquanto o antibiótico está tratando a bactéria, a dieta e o omeprazol estão protegendo a mucosa. Bom, gente, agora a gente chega na parte de secreção pancreática e aí nós temos ainda metade dessa aula pela frente, né? Porque tem secreção pancreática, secreção biliar, secreção intestinal. Então, eu vou parar essa parte por aqui e vou fazer uma parte 2 dessa aula, tá? Então, até daqui a pouco.